A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou Jefferson. E eu sou Elaine e esse é o nosso Casamento Cristão. Bom, gente, o tema do nosso vídeo de hoje é muito polêmico, vai gerar muitos comentários, principalmente porque nós vivemos uma cultura brasileira em que você casa e leva os parentes junto. Tem gente que compra a casa só se for... Com os parentes. Só se for no mesmo quintal. Então, a nossa cultura brasileira é de carregar sempre a família junto. E não tem nada de errado nisso, exceto que se a família começar a se intrometer, né? Mas, infelizmente, também é da nossa cultura ser muito intrometido. Eu me encaixo nisso. Eu não. Não, eu me encaixo. Eu não tô me excluindo, não. Eu já fui muito curiosa, muito intrometida e é uma coisa que eu tenho melhorado, graças a Deus. Mas por que vai gerar polêmica? Porque eu volta e meia eu vejo nos comentários do YouTube gente falando: nossa, você prefere seu marido do que suas filhas. Primeiro que a gente não tá tratando de preferências. Não é pra escolher, eu não preciso escolher entre minhas filhas e meu marido. Eu posso ser mãe, posso ser esposa. E cada um tem o seu lugar, né? E cada um tem o seu lugar. A gente tá falando de uma hierarquia. Na verdade as importâncias são diferentes. Sim. Quando você é solteiro, os seus pais, na verdade, são aquelas pessoas que você deve obediência, né? Além do respeito, a obediência, né? A partir do momento que você casa, você deve o respeito, mas não mais obediência. Senão isso pode se tornar um problema no meio familiar. Essa hierarquia foi dada por Deus e não por mim. Não sou eu que estou falando, nossa, tem que ser assim. E aí quando eu vim falar de Bíblia aqui, né? Primeiro, para a mulher se submissa ao esposo, para colocar o esposo como hierarquia, como prioridade, esposo e filhos é a sua família principal. Muita gente, eles vêm com exemplo assim, eu vou te dar só um exemplo, amor. Não, porque se esposo trai, esposo vai embora, esposo abandona, esposo tem ex-marido, ex não sei o que, mas ex-filho não existe nunca. Então, assim, as pessoas sempre pegam os piores exemplos e esquecem que a gente tá falando de princípios bíblicos, princípios cristãos. E quando você pega esse discurso pra você, você tá apoiando o mundo, Você pega uma exceção, uma pessoa que fez isso, entendeu? Mas não quer dizer que isso vai se aplicar à regra. Ah, não, porque tem homem que bate, por isso eu não posso valorizar o meu esposo. Ah, porque o esposo da vizinha traiu ou foi embora, abandonou ela, eu não deve respeito. É basicamente isso. A família da gente faz coisas que a gente não imagina, mas a gente não vê. Quantas palavras duras são ditas, quantas coisas duras são ditas. E você sabe onde que vai ver que a família é um problema? Às vezes, nem sempre. É quando um pai mata um filho, quando o filho mata o pai, quando tá naquele churrasco, todo mundo bebe, um dá uma facada do outro. Aí a pessoa fala, nossa, mas a pessoa é desse jeito, a fulano tá desse jeito. Aí que a pessoa vai ver que esse próprio fulano é como qualquer outra pessoa. Então, gente, o caráter da pessoa não se mede por ele ser pai, mãe, filho ou marido. O caráter da pessoa se mede individualmente. Você tem dificuldade para colocar acima, ou respeitar a minha hierarquia acima das suas filhas? Não, nenhuma. Nenhuma dificuldade, não tem, não, né? Eu não. Então, homem geralmente ele não tem dificuldade de colocar a esposa na hierarquia em relação aos filhos. Homem, ele não tem. A mulher, por ser maternal, amor, ela tem costume de falar assim: ah, os meus filhos sempre vai vir acima do meu esposo. Então, se eu precisar brigar com meu esposo por causa dos meus filhos, eu vou fazer isso. Se eu precisar. E não é nem precisar, porque a partir do momento que você adota uma conduta de que você coloca os filhos como prioridade e esquece que o casamento, ele é a união genuína de um homem e uma mulher, e dessa união vem os filhos, se você tira isso, a questão que Jesus deixou, qualquer coisinha vai ser motivo pra você falar, ainda bem que eu escolhi meus filhos. Por quê? Porque você não tá colocando seu empenho, sua dedicação no casamento, então você não pode também reclamar. Na verdade é o simples fato de não perder, né? Os filhos você nunca vai perder, vai continuar seus filhos. Na verdade, a pessoa coloca isso no sentido de nunca vou perder. Nunca vou perder. Nunca vou perder, tipo... Porque ele largou eu mesma e eu tô com os meus filhos aqui. Mas, assim, ele te largou, mas será que se a sua conduta não fosse diferente e de valorização do seu casamento, tanto ele quanto você, o homem também, será que vocês tinham perdido um ou outro? Será que vocês tinham se perdido? Será que você tinha perdido seu esposo ou ele tinha perdido? Então é esse tipo de reflexão que eu quero dar aqui. E o Jefferson vai falar a questão do homem, porque pro homem não é difícil ele colocar a esposa na hierarquia, falar, ó, respeito as decisões da minha esposa e os meus filhos, eles vêm depois. Tanto que eu vejo muita mulher falando que o marido tem tantos filhos, casa com outra mulher, esquece dos filhos e preocupa com a mulher. Então o homem tem muito disso, de lamber mais a esposa, né? Tem uma frase que fala assim que o boi berra pela vaca e não pelos filhotes. É exatamente isso. Então o que a gente vê é que acontece que o homem ele não tem dificuldade de colocar a mulher como prioridade.
E tem uns que agem até errado, coloca tanta mulher como prioridade que esquece os filhos do primeiro casamento, segundo, enfim. Mas enfim, qual que é o diferencial de muitos homens? Colocar a mãe acima da esposa. O que você acha disso, amor? É um feito muito complicado, porque para a mãe, o filho está casando e está saindo de casa, está deixando ela, né? Na verdade, não está deixando, não está somando mais família. Para a mãe, está deixando ela. E quando acontece as coisas no relacionamento, que o filho vai contar para a mãe, ou a mãe vai contar para o filho, ou a mulher vai contar para a mãe, tende a mãe sempre tomar as dores do filho, né? O que é comum. Ah, eu sou mãe, eu sempre vou ficar do lado do meu filho. Mas às vezes o seu filho pode ser o errado. Por quê? Ah, o meu filho nunca faria isso. Faz, porque todas aquelas pessoas que fazem algo errado, eles tiveram mãe. Né? Eles tiveram mãe. E a mãe deles, de repente, não sabia que eles estariam fazendo algo errado. Né? Sim, não tem culpa muitas vezes, né? Não tem culpa. Então, assim, é o que eu falei lá atrás. É o ser humano, não é a hierarquia que ele ocupa, nem a função na família que ele ocupa, é o ser humano. Então, o seu filho pode estar mentindo. A Mariana, por exemplo, a minha esposa até falou esse dia, ela olhou pra mim e falou assim: pai, eu tô querendo tal coisa porque eu tô assim. Aí a Laine falou assim: não, ela não tá, amor. Eu falei: amor, a Mariana não mente. Ela falou: que não mente? Essa menina mente sim, desse tamanho, não sei o que, falso. Então, assim, os filhos, pros pais, eles vão ser sempre perfeitinhos. Eles vão ser sempre aquilo que nós ensinamos a ser. Mas cada um tem as suas ações. E nessas ações podem ser que os próprios filhos não estejam certos. Eu tenho um exemplo de um amigo meu que ele brigou com a esposa dele, né? Na verdade, a esposa dele brigou com ele e tal, não sei qual o motivo, ele me falou. E daí ela pegou e vazou para casa do pai dela. Chegou na casa do pai dela, o pai dela falou assim: ué, o que você está fazendo aqui? Ah, meu marido fez isso. Não foi caso de traição nem nada, não, foi discussão comum. Ah, eu não aguento mais viver com ele, é uma pessoa difícil, eu vim morar aqui. O pai dela pegou e falou assim: ó, você não vai vir morar aqui não. Você constitui um casamento, você tem a sua família, você vai lá e vai resolver o seu problema. Então, assim... difícil o pai fazer isso. É difícil demais. Então, assim, difícil. Eu achei uma atitude bem... E se fosse a Mariana, o que você faria? Não sei, eu acho que eu ia falar: fica aqui, filho, não vai não. Fica aqui que o pai te escolhe. Sabendo que ela vai voltar. Amor, você perguntou o que eu ia fazer ou tá querendo me influenciar? Não, eu tô querendo saber. Não. Você perguntou o que eu faria, eu te respondi o que eu faria. Tava errado, mas eu tô falando o que eu seria, mas as pessoas têm que aceitar o que as outras respondem de verdade. Mas assim, o que esse pai fez é a atitude mais sensata. Mas, olha, não tem 10% dos pais que fariam isso que ele fez. Final da história, ela voltou, era questão de ajustar alguma coisa em casa, eles estão normal de novo e tal. Mas assim, outros pais, se fosse eu já tinha falado: abandona a vida e vem morar com o pai, abandona isso aí, você não tem filho, não tem nada, vem morar com o pai de volta. E é atitude errada, né? É errado. O certo é, quando ele casou, quando ela casou, eles têm que resolver os próprios problemas, né? Sim, essa família, o que essa família faz, a outra não tem que se meter. Exatamente. Então a gente, como pai também, né, eu vejo eu e o Jefferson, a gente também tem que aprender isso, sabe? Que não pegar as dores das nossas filhas. Quando eu vim falar mal do marido, eu falo: peraí, mas você não escolheu ele? Você não analisou, você não namorou? Gente, descarto, eu sei que vai dar confusão, nós estamos descartando violência, crime, abuso, crime, nós estamos isso daí falando, é caso de polícia, isso aí não é caso extraconjugal, isso aí não é nem coisa de casamento, é coisa de acontece dentro crime. do casamento, mas não deveria acontecer. Nós não estamos falando disso, tá? De violência. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém por causa de violência, seja ela física, mental, seja ameaça, na verdade, alguma crime coisa. Tem que denunciar. Tem que denunciar. Nós estamos falando de problema de relacionamento. Não estamos falando de problema criminal. Nós estamos falando de relacionamento, que fique claro. Sem crime, relacionamento sem crime, pelo amor de Deus. Porque aquela coisa, gente, crime, a gente nem discute com crime. Crime tem que ser denunciado. Abuso, pedofilia, qualquer coisa, essas coisas graves. Exatamente. Você não tem que nem que vir aqui no vídeo ou querer consultar. Isso daí você não precisa nem de autorização de Deus. Você vai lá e denuncia porque você está fazendo aquilo que Deus quer, que é obedecer às leis. A Bíblia fala claramente. Exatamente. Mas voltando ao ponto que o Jefferson falou, né? Marido, esposa antes da mãe. O Jefferson, uma característica que eu não posso reclamar dele, que eu tinha muito medo, sabe? Porque o Jefferson era filho único, e por ser filho único de criação, tá? Porque o Jefferson é filho da velhice, todos os irmãos dele já estavam casados. Então ele foi criado como único.
De filiação, amor, não de criação. De filiação. Do seu pai e sua mãe você era única, né? Filiação. Isso. Não criação. Eu sou adotado. Quando a gente casou, a mãe do Jeff sofreu bastante, né? E ela mostrou esse sofrimento que ela ia sofrer desde quando a gente tava noivo, né? Dava pra ver que ela não tava muito aliviada com a situação, mas é de se compreender também, porque é o único filho que tava com ela e ia sair de casa, né? E aí eu achei que o Jefferson ia acabar voltando pra casa, entendeu? Eu achava. Mas uma coisa que ele me surpreendeu é que ele não deixou a mãe dele intrometer na nossa vida. Então ele sempre, se ele tinha algum problema para resolver com a mãe dele, era ele mesmo ia lá e resolvia. Então eu nunca precisei discutir com a minha sogra ou ficar brigando com ela, isso daí. O Jefferson colocava limite na mãe dele, entendeu? Não deixava a mãe dele... E olha que a gente morava vizinho da mãe dele. Então a mãe dele não se metia no nosso casamento, não se metia nas nossas discussões, não se metia em nada. Mas isso foi porque ele colocou limite. Porque se ele tivesse colocado limite, ele, qualquer homem... E é uma coisa que não é muito fácil de fazer, né? Por exemplo, eu arrumei muita confusão com a minha mãe por causa da minha esposa, né? A minha mãe era uma pessoa assim, sempre controladora, ela gosta das coisas certinho, no lugar certinho e tal. E minha esposa é muito bagunceira, né? Ela gosta de fazer as coisas de uma vez. E minha mãe vinha dar opinião, isso aqui dá pra fazer isso, não sei o que, não sei o que. Aí, na primeira vez que minha mãe fez, eu falei assim, mãe, só o seguinte, a casa é dela, ela faz do jeito que ela quiser, tá? A senhora tem sua casa, a senhora não vai gostar que alguém venha aqui e dá palpite, mesmo que vai melhorar, a senhora não gosta, porque cada mulher tem seu espaço. Então respeita o espaço dela, mãe, pra gente ter uma boa convivência. Então se ela quiser deixar daquele jeito, deixa ela fazer daquele jeito e tal. Aí, se eu achar que ficou errado e eu concordar com a minha mãe, eu vou chegar na minha esposa e falar, amor, fui lá, falei pra minha mãe que você vai fazer do jeito que você quiser. Mas não seria melhor você, não sei o quê? Ela vai falar pra mim, não, amor, eu acho melhor assim por causa disso. Eu falei, então beleza. Então, assim, é uma atitude assim, é difícil, você ter que intermediar, ficar ali no meio dessa batalha, né? Que você pode magoar tanto a sua mãe quanto a sua esposa. Então, assim, se você tiver que escolher entre a sua mãe e a sua esposa, você tem que escolher a sua esposa. Agora, se você puder equilibrar aquilo ali, para que os dois se der bem, tranquilo, é a melhor coisa que tem que fazer. É que é aquele negócio, né? Mas eu vou magoar minha mãe, sempre teve ao meu lado, não sei o que, não sei o que. Então, se você magoar naquele tempo e seu casamento não der certo, ela vai esquecer também. Então, mais tarde você recupera isso aí. Agora, você conviver deitado do lado do inimigo, bravo com você por causa da sua mãe, é mais perigoso ainda, vai por mim. E aí, agora entrando no ponto, esposo antes do marido antes dos filhos, muita gente associa, sempre que eu falo essa palavra, e essa palavra é bíblica, você está discutindo com algo que é deixado para aqueles que acreditam em Jesus Cristo e na sua palavra, não é que você vai valorizar sua esposa e desvalorizar seus filhos, você pode valorizar os dois, mas tem que entender que você tem que respeitar o seu esposo, então é respeitar as atitudes, as decisões dele como pai da família, e isso se encaixa muitas vezes em algumas decisões que ele toma em relação à educação das crianças. É claro que você pode dar o seu palpite, mas assim, no particular, não precisa destratar, tirar a autoridade do seu esposo na frente dos seus filhos. Pegar o filho e falar, vem aqui meu filho, não fica aí, não, tipo assim, querer proteger o seu filho do seu esposo não é o seu inimigo. Não é porque ele tá mais rude, com a voz mais grossa, que você não pode apaziguar isso daí. Pra isso eu já falei. Deus deu pra gente uma voz mais fina, um jeitinho mais delicado, um jeito mais amoroso, justamente pra poder quebrar esses homens grandes no meio. Eu fico pensando que, olha, eu vejo a minha filha Mariana tem 3 anos, né? 3 anos. Mariana tem 3 anos, é uma menina de 3 anos. Ela consegue fazer com o Jeff coisa que eu nunca consegui na minha vida. A Mariana é o melhor exemplo de futura mulher virtuosa, porque assim, eu vejo a Mariana casando e o marido dela fazendo tudo os gostos dela. Mas sabe que tipo, é tudo. Vai, quero uma flor lá da montanha. Ele não vai buscar. Só pra vocês terem ideia, a Mariana, ela sabe como dobrar o Jeff, porque ela usa as armas femininas. Ela chega assim, com a vozinha doce, sempre. A Mariana não chega gritando, não. Sempre é papaizinho, o papaizinho. Ela fala desse jeito, o papaizinho. O papaizinho queria muito ir no parquinho. E aí o Jeff fala, não vai dar. E quando o Jeff tá bravo com ela vem e fala com amor com ele. Mas papaizinho. E tipo assim, o Jefferson ele não ia fazer. Coisa que o Jeff não faz nem pra mim. Ele vai lá e
E ela vai e consegue. Por quê? Porque ela usa as armas certas, ela conversa de forma doce com ele. Só pra vocês terem ideia, eu não consigo pegar na orelha do Jefferson. Vocês sabem que eu tenho a mania da orelha igual a da Mariana. E quando eu tava grávida, eu era doida pra pegar na orelha dele. E ele não deixava, até hoje ele não deixa. Mas a Mariana, ela olha pra você, ô papai, vai mexer na orelhinha? Deixa eu mexer na orelhinha. Ela pega com o jeitinho dela e ela consegue dobrar o gelo desse tamanho. Desse tamanho. Então a Mariana tem nem 1 metro de altura e ela consegue domar e fazer as coisas que o Jefferson faz, as coisas a benefício dela. Claro que a gente tem que ponderar, nem tudo que a criança pedir a gente vai dar, mas o que eu quero dizer é que você como mulher... O conflito, né? O conflito não vai te fazer ganhar nada. Não vai. É exatamente isso. E quando ela faz birra ou coisa do tipo, ela não consegue nada. Não. Só piora a situação. Porque se ela falar A, já vai falar A é B aqui, filha. Então é exatamente isso. Quando eu falo marido, antes dos filhos, é você, primeiramente, respeitar a hierarquia da sua casa, respeitar a posição do seu esposo, ensinar os seus filhos a respeitar o seu esposo. Até porque, assim, as crianças hoje, as crianças hoje não, em toda a vida, a criança ela vai aprender mais observando do que você ensinando. Isso. Então, se você vê que há uma hierarquia, a criança vê que há uma hierarquia em casa, que a palavra do pai é a mais forte, Isso. que há uma correlação entre os pais, a probabilidade da criança, por exemplo, pedir um doce para o pai falar não, daí ele lá pedir para a mãe, é bem menor. Porque quando os filhos, crianças são espertas, gente, eles são inteligentes. Quando eles vêem fraqueza em um dos dois, eles vão naquela fraqueza. Então, se fulano a Mariana pede para mim, pai, dá uma bala, eu falo não, e ela vê que a Laine é mais fraca, ela vai dar a volta, esperar a Laine ficar sozinha, e vai lá, mãe, dá uma bala, a Laine vai lá e dá a bala, entendeu? Aqui em casa acontece diferente. Quando eu falo não, ela sai chorando, fica num canto chorando. A Laine fala assim, o que aconteceu, Mariana? Ah, o pai não quis dar a bala. Eu falo, não é pra dar não. Se ele falou que não é pra dar, não é pra dar não. Exatamente, Então, eu aqui em casa, sempre a gente... respeito as decisões do Jefferson. E eu crio já as meninas para elas terem ideia, tipo, de respeitar o pai. A gente está numa geração de mulheres que não respeitam seus maridos e de filhos que não respeitam seus pais justamente porque vê a mulher, a sua mãe, sendo uma esposa rixosa, a sua mãe desrespeitando o próprio marido. Então acaba que você não valoriza. Você fala, essa minha própria mãe que eu tô vendo, ela desrespeita, ela faz pouco caso do meu pai, por que eu vou valorizar? Então, por eu valorizar o meu esposo, as minhas filhas vão valorizar ele também. É aquilo, a gente aprende mais observando do que falando. E ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa criar uma competição. Se você tem um relacionamento saudável com seu esposo, vai refletir na sua casa. Seus filhos vão crescer nesse relacionamento. Quanto mais você amar o seu esposo e ele te amar, mais felizes vocês serão. Não tem essa competição que vocês ficam aí ai, nossa, se eu amar meu filho, eu não vou amar meu esposo. Pelo contrário, ama seu esposo, que os seus filhos eles serão reflexo disso, né, amor? Não, para concluir é que, na verdade, as pessoas confundem muito hierarquia com mandar e desmandar. Não, hierarquia, gente, é necessário para que seja alguém que puxe a frente, né? A Bíblia ela é muito exemplificada em mulheres virtuosas e homens líderes. Sabe por quê? O líder é aquele que vai à frente e ele aguenta tudo aquilo que pode surgir de ruim, os impactos ruins e tudo mais. Por isso que tem que ter um líder para que repasse para o restante da multidão, para que os erros minimizem, né? E para que as coisas aconteçam de verdade. Então o líder, Deus constituiu o marido e a mulher como rainha do lar. E eu estava conversando até hoje com uma pessoa no cartório, hoje não, esses dias com uma pessoa no cartório, quando eu fui transferir a moto, mexer com o negócio da moto, que a mulher perdeu em si, que ser uma dona de casa é muito mais complicado do que você levantar hoje e trabalhar. Né? Eu estou em casa há 20 dias, eu estou ficando louco, porque as meninas deixam a gente louco e todo dia tem que lavar louça, todo dia tem que lavar roupa, tem que limpar a casa. Então, assim, no trabalho você faz várias coisas, mas várias coisas diferentes. Em casa é a mesma coisa. E as crianças vão crescendo, com essa pandemia fica dentro de casa, não pode sair, não pode fazer nada. Então é duro esse trabalho da mulher. E hoje, atualmente, a mulher atual, ela trabalha fora e trabalha em casa. Então, assim, a mulher, ela acha que ser mulher dona de casa é pouca coisa, porque ela foi diminuída por pessoas que não sabem realmente qual o valor dela. Mas muitas dessas pessoas, não estamos falando de machismo feminino, mas muitas dessas pessoas não são do sexo oposto. Muitas são as próprias mulheres que se diminuem, porque elas querem buscar o mundo. Então a minha opinião é que a mulher ela consegue ser mulher e ela consegue ser dona de casa. E vou falar para você, eu tenho uma dona de casa incrível, eu tenho uma mulher incrível.
E a dona de casa, que é dona de casa de verdade, ela sabe o valor que ela tem. Então não é simplesmente uma dona de casa, é uma mulher virtuosa de verdade. Que amo. E é isso, gente. Eu vou terminar o vídeo. Essa semana a gente ia trazer a novidade que eu falei pra vocês, mas vai ficar só pra semana que vem, porque não deu certo. Você sabe, né? Enfim, mas se Deus quiser, semana que vem a gente vai estar num novo cenário, que a gente vai mudar de casa. Mas não sai daqui, ó, sem clicar no gostei, se inscrever no canal. Tchau!